E aí, galera? Entendido o conceito da associação em série paralelo? Sim, não? Se não, Mas não aprender aquele negócio que dá as cores, que modifica no resistor? não, aqui não. Aí você fala, tipo, resistor de 1000, esses trem, né? Aí é, É, e tem laranja e aí é, modifica aí assim. é com os técnicos mesmo. Aí não aprende, não. Talvez você aprende como é que chama? No curso de aprendizagem, né? Igual eu tenho aprendizagem em elétrica predial, industrial, e agora eu tenho engenharia, mas na predial mesmo eu aprendi. Nisso, claro, eu não aprendi, não. Nem cai também, nem preparatório também, não. Tá bom? A gente aprendeu a escola. O que? As cores dos resistores? A gente tem robótica. O Ah, cara só falou, né? O professor só falou, não deu muito Não, aprofundamento, não. mas Lucas passou um pouco e É, Natália passou o resto. mas é porque vocês têm curso de robótica dentro do colégio, entendeu? Entendi. Mas tipo assim, para nível de prova mesmo, não cai isso, não. Isso aí é nível técnico mesmo, entendeu? Cai não. Mas é porque vocês têm um conteúdo que chama robótica que necessita disso. Então vocês sabem bastante coisa de elétrica, né? É a parte mais da hora. Bem minucioso. Tipo assim, vocês já viram então o resistor de verdade, o resistorzinho pequenininho, né? Tem as cores laranjado, marrom, vocês têm que... Isso aí então vocês já sabem. É meio caminho andado já. Tá bom? Então, partindo desse pressuposto, mas com relação, como que a gente já discutiu aqui, tem alguma dúvida com relação aos resistores em série, em paralelo? Quais são as características? O principal de tudo é saber as características. Tá? Se eu sei as características, os cálculos ficam tranquilos. Se eu não souber as características, eu posso errar alguma coisa no cálculo. Beleza? Então, falando da série, falando do paralelo, agora temos o escuro e agora o misto, tá? Aqui, ó, aqui é uma associação mista. Por que ela é mista? Vem a corrente, encontra uma interseção, então vai subir uma corrente para I1, uma corrente para I2, dividiu o proporcional, chegou do outro lado aqui dos resistores, a mesma corrente que saiu desse ponto, e aqui chegou em uma resistência 3, que está em série. Então, igual o Daniel tinha perguntado aquela hora, a gente resolve por conveniência esse paralelo primeiro, o resultado desse paralelo eu faço a série. Por exemplo, vamos supor que a resistência 1 seja 4 ohms e a resistência 2 seja 4 ohms. Nesse caso aqui eu poderia fazer o produto pela soma. 4 vezes 4 sobre 4 mais 4. Então daria 16 sobre 8, que dá 2. Olha que coincidência, se os dois são 4, deu a metade. Não é coincidência não. Tá? Quando eu tenho dois resistores iguais associados em paralelo, a resistência equivalente é a metade dos dois. Se esse aqui for 10 e esse aqui for 10, a resistência equivalente do paralelo é 5. Se esse aqui for 15 e esse aqui for 15, a resistência equivalente é 7,5. Ok? Então, na resistência mista, ela envolve as características do paralelo e envolve a característica da série. Então, eu tenho que analisar a parte da série, tenho que analisar a parte do paralelo. Ok? Aqui, antes da gente dar sequência, tá? Eu vou só mostrar alguns dos principais equipamentos de medição um aparelho que tem praticamente todos os medidores é o multímetro. Ele tem amperímetro, ele tem ohmímetro, ele tem watímetro, que é utilizado para medir resistência, utilizado para medir potência, e esse daqui é utilizado para medir corrente elétrica. Tem o multímetro que tem todos juntos, mas tem eles separadamente também, que vai ser mais específico para cada medida. Por exemplo, aqui o amperímetro, o nome já fala tudo. É o equipamento utilizado para medir corrente elétrica. Então, o amperímetro, observação, isso aqui tem que ser muito importante. Ele deve ser ligado em série com a resistência ou com a carga, tá? Então, ó, eu não posso colocar um amperímetro ligado em paralelo, não, que eu posso danificá-lo, ok?
O ideal, né, que o amperímetro tenha uma resistência interna baixíssima, de preferência que fosse nula. Só que aí eu teria um amperímetro ideal e nós vimos que não há possibilidade de máquina, nem tampouco instrumento com eficiência 100%. Então, como que deve ser? Liga esse amperímetro em série. Repare que a gente tinha o circuito. Se eu quero medir qual é a amperagem, qual é a corrente que chega nessa lâmpada, eu vou ligar esse instrumento de medição chamado amperímetro em série com a lâmpada. Eu não posso ligá-la em paralelo, não. Então, ó, ligamos ela em série. Funcionou. O voltímetro, por sua vez, o nome já fala tudo, né? É um instrumento utilizado para medir tensão elétrica. Se a corrente elétrica, ela deve ser, o amperímetro deve ser ligado em série com a carga, ou seja, com a resistência, o voltímetro é o oposto. Ele tem que ser ligado em paralelo com a carga. Reparem que eu quero medir qual é a resistência, qual é a tensão que está chegando nesse resistor. Eu vou ligá-lo em paralelo, tá? A ligação em paralelo. Chegou a corrente aqui, dividiu a corrente 1 aqui, dividiu a corrente 2. Então, eu consigo achar. O ideal é, né, que a resistência interna do voltímetro fosse altíssima, tá? De preferência infinito, mas isso não é possível, senão seria um voltímetro ideal. E um outro instrumento que não é voltímetro, que não está aqui, é ohmímetro. O ohmímetro ele deve ser ligado com circuito desenergizado. De todos os aparelhos de medição, o único que deve ser ligado com a carga desligada é somente o ohmímetro. Tá? Porque senão, se você ligar o ohmímetro, que é utilizado para medir resistência com circuito energizado, ele vai danificar, vai queimar. Tanto que, né, nós vimos que a corrente depende da tensão, a tensão depende da corrente, então tem que estar energizado. Mas a resistência não depende de nenhum dos dois. Então, o ohmímetro, que não é voltímetro, que é o ohmímetro, ele deve ser ligado com o circuito desenergizado, com o circuito desligado. Ok? Alguns cuidados que a gente deve ter com esses aparelhos de medição, né? No caso aqui, né, a quantidade de corrente que a gente vai ler, fazer o ajuste sempre no zero. Isso aqui é um amperímetro por si só, ele é utilizado para medir só corrente, tá? Da mesma forma que o voltímetro é utilizado para medir só tensão, o ohmímetro é utilizado para medir só resistência, mas tem o multímetro, que ele é utilizado para medir corrente, resistência, tensão, potência, temperatura, entre outras grandezas. Ok? Aí é uma outra observação que deve ser feita, não mudar a posição do aparelho com ele sendo utilizado. Então, você está utilizando o amperímetro. Você não vai graduar ele com ele em utilização, não. Porque ele tem graduação em miliampere, microampere, nanoampere. Mas se você colocar lá, por exemplo, em miliampere, mas você quer achar em ampere e com circuito energizado você mudar a posição de medição, você quer mudar de miliampere para nanoampere, você vai danificar o aparelho. Então, tem que tomar esse cuidado também, ok? Então, partindo desse pressuposto, né? Antes da gente começar a fazer os nossos exercícios, tem alguma dúvida com relação ao que a gente falou até aqui? Ou tá tudo tranquilinho, tranquilinho, mec mesmo? Aí cabe a vocês agora, tá, gente? Tá, posso ir adiante ou tem alguma observação, alguma pergunta para fazer? Não entendi isso, não entendi aquilo, não ficou claro isso, não ficou claro aquilo. Tem como voltar? Tem. Pode voltar? Pode. Se não tiver pergunta, eu vou presumir que está tudo muito bem entendido. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Vamos lá, então. Primeiro exercício, né, um exercício de fixação. Esse é o primeiro mais simples. Eu vou dar 3 minutos para vocês tentarem fazer. Se não der, a gente faz juntos. Ok? 3 minutinhos a partir de agora. E aí só esse primeiro para ver se vocês entenderam o que a gente falou. Agora, isso aqui não está tratando, não é só associação não, tá? Está tratando de corrente, de resistência, de tensão. Está tudo envolvido aqui em um único exercício. Aí cabe a vocês falar para a gente, né? Se o exercício, o nível do exercício é fácil ou se é extremamente difícil. Ok?
Alguém liquidou? Ô, Albert e Albert. Tá na escuta? Fala. Marquinhos Demais Maria e Juan Bernard. Cadê o de Neymar? Hã? Cadê o de Neymar? Não, Neymar não fez nenhum. Não, mas ele vai ter que fazer, ué. Ah, tá. Mas eu achei que ia dar um jogo difícil, tá parecendo peladinho. 3-0, até Marquinhos fazendo gol, meu Deus. E você viu a menina lá Hein? que falou que se ele fazer gol, ele vai beijar o braço? Quem? Ah, uma menina lá. Falou que ia fazer gol pra ela. Fazer o quê? Falou que ele ia fazer gol pra ela. Ah, via. Eu vi. Até eu fazia, né? Alguém já fez esse daqui? Ninguém, gente, até agora? Esse exercício facinho aqui? Ô, Paulo, Ué. uma pergunta aqui, fora do exercício. Aham. Eu vou começar a estudar para as provas do Cefet, assim, sem contar com o cursinho que já é o começo dos estudos, mas fazer as provas mesmo, anteriores. Aí, que eu tiver dúvida na matéria, eu posso te mandar para me Pode. ajudar em exercício? Pode, deve, né? Não pode, deve. Beleza, obrigada. Nada. E esse daqui? Alguém? Alguém? Vinte 25 vezes 10 é 19 sobre 5. Vê que agora, então. Vamos lá. Através da secção transversal de um fio de cobre, passam 25 vezes 10 é 19 elétrons. Então, ó, qual que é essa informação aqui? Através da secção transversal. Isso é a área. Nesse exercício aqui não vai envolver a área, mas vocês têm que estar ligados que fala em secção transversal, está falando de área. Então, passam 25 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Então, tá aqui, ó. O que que representa esse 25 vezes 10 a 19? É o N. Quem é N? É o número de elétrons. Então, falou do número de elétrons, ok? E daí, pede no intervalo de tempo de 5 segundos. Então, esse delta T aqui é o intervalo de tempo de 5 segundos. Então, a gente vai primeiro coletando o que o exercício forneceu de dados e aí a gente resolve. Então, intervalo de tempo, delta T, igual a 5 segundos. Determine a intensidade corrente. Intensidade corrente é representada pela letrinha I, né, podendo ser representada como sendo minúsculo ou maiúsculo. Então, determine, então, é uma interrogação. A intensidade corrente através desse condutor de cobre. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, como que calcula a intensidade corrente? A intensidade corrente é Q dividido por delta T. Compete? Só que aqui não deu o Q pra gente, deu o intervalo de tempo. Mas a gente tinha falado também que a carga elétrica ela é calculada como sendo quem? O número de elétrons vezes o Ezinho, que é denominado carga elementar. Ah, professor, mas o exercício não deu pra gente quanto vai a carga elementar. Não importa. Porque a carga elementar, conforme nós já tínhamos discutido, ela é uma constante.
Não é 25 não, tá, gente? Ela é uma constante, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Pronto. Então, se eu sei que Q é N vezes E, então basta eu falar que I é a mesma coisa que N vezes a carga elementar, que é o E, dividido por ΔT. Aí a gente já tem todos os dados aqui, é só resolver agora. Como que a gente vai calcular essa corrente? I, ela vai ser igual, o número de elétrons está aqui, 25 vezes 10 a 19, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, não é isso? Está multiplicando. Isso tudo dividindo o tempo. O tempo é um tempo de 5 segundos. Então, resolvendo. 25 que multiplica 1,6 dá quanto? 25 que multiplica 1,6. Quanto que é o 25 vezes 1,6? 40. 40? Então vai dar 40. Multiplicação, conserva a base, que é 10, e somos o expoente. Não é isso? Conserva a base, somamos o expoente. 19 mais menos 19, isso aqui vai dar quanto? Zero. É mais com menos, menos, então dá zero. Todo número elevado a zero, matematicamente falando, é igual a 1. Então, o I vai ser igual... I vai ser... Opa! I... Oh, meu Deus! I vai ser igual a 40 amperes. Só isso. Mentira, 40 amperes Tem que não. dividir por 5. Exato. 40 dividido por 5. Então, vai dar uma corrente de 8 amperes. Bem tranquilo, né? Corrente elétrica aqui, então, 8 amperes. Prontinho. Dúvida com relação a esse aqui? Não? Beleza. Exercício 2. Novamente, o tempinho para vocês pensarem e a gente fazer juntos. Aqui, ó. A curva característica... Deixa eu dobrar aqui. A curva característica de um resistor mantido a temperatura constante é dada. Então, a corrente e a tensão. Então, vai dar 20 e tal, até chegar em 100. 3, 6, 9, 12 é a tensão. Com relação a essa curva, pode-se afirmar que esse resistor é ômico? O resistor, ele é ômico ou ele é não ômico? Justifique. É ômico ou não ômico? É a primeira coisa que a gente precisa saber. Ômico ou não ômico? Não ômico, porque Não não é ômico. constante. Hã? Porque a resistência não é constante. Exatamente, né? Nós poderíamos justificar de duas formas. Forma número 1, ele é não ômico. Então, nas aulas anteriores, né, a gente... Oh, meu Deus. Agora salvou. Ele é não ômico, a gente pode justificar por duas formas. Uma é que o Albert falou, né, pela resistência não ser constante, e a 2, por ele não ser uma reta que passa pela origem, graficamente falando. Então, essa é a justificativa. Agora, letra A, maçã, né? Justificado aí, tá, gente? Não ômico, devido... Não precisa escrever não, né? Não ômico devido ao fato da resistência não ser constante, isto é, do gráfico não ser uma reta que passa pela origem. Passa pela origem, mas não é uma reta. Se fosse uma reta começando do 20, também não seria não ômico, porque não passa pela origem. Ok? Já a letra B, né? Letra B. Continuando aqui, letra B. Qual a resistência quando V for igual a 6 volts? Então, a gente volta no desenho aqui. Cadê V? V, 6 volts. Quando V é 6 volts, o I ele vale 90. Então, quer saber qual é a resistência? Resistência
R maiúsculo é igual a V que divide I. Então, resolvendo isso daí, a resistência, ela vai ser o V, já pediu quando for 6, e quando o V for 6, a corrente, ela vale, cadê? 6, ela vai valer 90. Então, dividido por 90. Não é isso? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não? Voltando no gráfico aqui, ó. Sim ou não? Sim ou não? Não. Por que não? O gráfico aqui está tensão volt, mas a corrente está em miliampere. E a unidade de medida de corrente, ela é ampere. E eu sei que 1 miliampere é 1 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, aqui é 90 vezes 10 elevado a menos 3. Se eu quiser colocar, né, esse 6 aqui também na potência de base 10, para trabalhar tudo na potência de base 10, eu posso, né? É a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. 6 vezes 1, 6. Então, resolvendo isso daqui, quanto que vai ser a resistência? Vai ser R é igual 6. Ou, né, vamos melhorar isso daqui, ó. Vamos colocar aqui, quando eu vou andando para a esquerda, vai aumentando, né, no expoente. Então, eu vou fazer esse número aqui virar 600. 600 elevado a quanto? Deixa 6 elevado a 0 mesmo. 6 elevado a 0 dividido por 90 vezes 10 a menos 3. Quanto que é 6 dividido por 90? 6 dividido por 90. Zero vírgula 0,66. 0,066? Vamos colocar 67 Isso. que deu dízimo, não deu? Aham. 66, então, 67 vezes 10 elevado a. Na multiplicação, soma os expoentes. Na divisão, subtrai. 0 menos menos 3 vai dar 3. Retornando com as vírgulas de novo, eu vou andar 1, 2, 3. Se eu andar 3 aqui, aqui dá 0. Então, a resistência vai passar a ser uma resistência de 67 vezes 10 elevado a 0. Porém, todo número elevado a 0 é 1. Então, a resistência aqui vai ser uma resistência de 67 ohm. OHM. Então, a resistência vai ser 67 ohm. Alguém conseguiu achar isso daí? Opa. Sim? Tranquilo, né? Prontinho, resposta feita. Beleza? Partindo desse pressuposto, vamos lá. Mais um exercício very easy, bem fácil mesmo, só para a gente contextualizar. Vai falar qual é o DDP. O que é DDP mesmo? O que significa DDP? Diferença de potencial. E o que é a diferença de potencial? O que é a diferença de potencial? Tensão, né? A diferença entre dois potenciais é a resultante tensão elétrica. Então, ó, qual a DDP? Então, quer saber o valor de V ou U, né? Tanto faz. Qual a DDP que deve ser estabelecida entre os terminais de um resistor ôhmico de resistência igual a 20 ohm. Então, já falou que ele é ôhmico. Então, a resistência vai ser constante. 20 ohm. Para que seja percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 4 ampere e não 4 volt. Então, a corrente aqui, I, é igual a 4 ampere. O exercício mais very easy que pode existir na face da Terra, né? Quem vê, ri. Então, tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, a tensão vai ser 20 que multiplica 4. 20 vezes 4, V é igual a 80 volt. Very easy, ok? Então, começamos com os exercícios bem simples, bem fácil mesmo, para a gente conseguir entender, para depois a gente começar a contextualizar. Olha só, já começou. O gráfico,
da figura representa a intensidade corrente I em um fio condutor em função do tempo transcorrido T. Qual a carga elétrica Q que passa por uma secção do condutor nos 2 primeiros segundos, provavelmente, tá? Então, ó, 2 primeiros, deixa eu ver, aqui, ó, 2 primeiros segundos, isso mesmo. Então, o gráfico da figura está aí, representando a intensidade corrente. Repare que essa corrente aqui é a corrente contínua ou corrente alternada? Contínua. Contínua, porque o tempo foi passando e a corrente permaneceu em 4 amperes. Então, já sabemos, né, que a corrente é uma corrente contínua. Vou apagar isso daqui. Voltando no gráfico, a corrente é 4 e está pedindo para saber qual a carga elétrica Q nos 2 primeiros segundos. Então, de 0 até 2. Beleza? Como que calcula a corrente elétrica? Corrente I é igual a carga sobre o intervalo de tempo, ΔT. Sobre ΔT. O I foi dado, que ele é constante, e o valor é 4. Então, vai ficar 4 é igual a carga, é o que a gente quer saber, o intervalo de tempo de 0 a 2, 2 segundos. Multiplicando cruzado, olha que exercício. Q é igual a 8 unidade de medida. Qual a unidade de medida de carga mesmo? Qual a unidade de medida de carga? Qual a unidade de medida de carga? Gente, qual a unidade de medida de carga? Vou até escrever, né? Coulomb. 8 Coulomb. Very easy. Só isso. Prontinho. Exercício número 5. É o primeiro que vai dar um pouquinho de trabalho pra gente. E aí a gente vai fazê-lo junto. Então vamos lá. Um fio de níquel cromo tem 10 metros de comprimento. Então, comprimento é representado pela letrinha L. Então, L é igual a 10 metros de comprimento. E secção transversal, no caso, área. A área é uma área de 2 milímetros quadrados. Calcule a resistividade. Resistividade é a letrinha grega que significa Rho. Então, é o que a gente quer saber. Determine a resistividade dessa liga metálica, sabendo que se ao aplicar uma DDP, isto é, uma tensão de 220 volt entre os seus extremos, a intensidade corrente do mesmo vale 20 amperes. Então, 20A. Primeira pergunta é, qual forma eu deveria utilizar aqui? Antes da gente pensar em fazer, qual forma a gente deve utilizar? É a formulazinha da rola, né? Da resistividade. É como que calcula a resistência através da resistividade. Então, tá aqui, ó. Ctrl C. Que multiplica L e que divide por A. Então, a forma de resistência é Rho, resistividade, vezes o comprimento do condutor, dividido pela área, ao qual a gente mencionou que quanto mais fino e mais comprido, maior a resistência. Para resolver isso daqui, eu preciso de resistência, porque a gente está querendo saber o Rho, eu preciso de comprimento e eu preciso de área. Foi dado o comprimento, foi dado a área, mas não foi dada a resistência. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a resistência. Como é que calcula a resistência? É V dividido por I. Então, a resistência vai ser a tensão 220 dividido pela corrente, que é 20 amperes. Cortou um zero com zero, 22 dividido por 2, vai dar uma resistência igual a 11
Homem. Vou escrever aqui para a gente ganhar um tempo. Homem. Agora já tem resistência, já tem comprimento, já tem área. Então tem como a gente descobrir a resistividade. Com um porém. O comprimento já está dado em metro, a resistência está dada em ohm, e a unidade de medida de resistividade é ohm vezes metro, vezes metro, porque cortou um metro com um metro quadrado. Então isso aqui está ok, mas isso aqui não está. A área tem que ser dada em metro quadrado. Como é que eu transformo 2 milímetros quadrado para metro quadrado? Alguém sabe quanto vale? Divide por 1000. Divide por 1000. Quanto já fez isso aí, Ana? Não, Não? Olha aí pra gente eu fazer. só sei. Não, mas eu falo, quanto que dá? Calma aí. Tá 0,0002, eu acho. Peraí, deixa eu só pensar aqui. Milímetro. 2 vezes 10 elevado a menos 3. Não. Porque, aqui, ó. Ah, não. É quadrado. É a Então, menos. é É. 1000 ao quadrado. Ah, é quadrado, é mesmo. Vai ter que dividir 1000. Vai ter que dividir por 1000 ao quadrado. 10 mil? 1000 ao quadrado? 10 mil. Vai ter que dividir por 10 mil. Isso mesmo. Quanto dá isso dividido por 10 mil? Então é menos 6. 0,0002, eu acho. Então vai dar 0,0000002. Deixa eu ver. 1, É 2, porque 3, 10 mil são 4, 4 3. zeros, né? É isso mesmo, tá certo. Então isso aqui, ó, em potência de base 10 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 6. Metro quadrado. Exatamente, tá certinho. Então é isso aqui, tá, gente? A área é essa, 2 vezes 10 a menos 6. Por quê? Fica mais... Se quiser também usar com o número decimal aqui, pode, mas a conta vai ficar bem mais chata de fazer. Então, vamos lá. A resistência foi dada, 11. Então, se lá a gente transformou para potência de base 10, vamos transformar isso aqui também. Isso aqui é a mesma coisa que 1,1 vezes 10 elevado a 1. Não é isso? Ohm. Pronto, então a gente vai usar 1,1 vezes 10 elevado a 1 é igual. O ρ é o que a gente quer saber. A gente não tem o valor de ρ. Que multiplica o comprimento. O comprimento foi dado, é 10, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 1, que divide isso pela área, que é 1,1 vezes 10 elevado a... Cadê? Elevado a menos 6. Pronto, agora é só resolver. É só resolver. Aqui vai dar A área tá errada. É 2 vezes 10 elevado a Nossa, menos 6. exatamente. 2, perdão. É 2 vezes 10. Isso, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza, obrigado. Multiplicou cruzado, né? 1 vezes 10 elevado a 1 vezes ρ vai dar a mesma coisa. Então, vai dar 1 vezes 10 elevado a 1 ρ. Então, vai dar isso aqui. Isso vai ser igual a multiplicação cruzada. 2 que multiplica 1,1 vai dar 2,2. O que a gente vai fazer com a base quando é igual? Conserva a base e na multiplicação somos o expoente. 1 mais menos 6 vai dar menos 5. Agora, esse 1 vezes 10 elevado a 1 é 1,1, né? Não, peraí. Cadê o comprimento? O comprimento é 1. Esse 1 vezes 10 elevado a 1 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, ρ vai ser igual.
vai ser igual, vai ser igual 2 vezes 10 a menos 5 dividido por 2, Senhor, dividido por 1, que multiplica 10 elevado a 1. Então, ρ vai ser igual 2,2 dividido por 1, 2,2. Conserva a base, que é 10, e na divisão subtrai expoente, elevado a menos 6. Unidade, o que esse trem fica no lugar que tinha que ser? Unidade medida, ohm, por metro. Acabou. Então, 2,2 vezes 10 elevado a menos 6 ohm por metro. Precisa transformar? Não. Por que que não precisa transformar? Porque já está entre 1 e 9. Ah, professor, mas como é que você sabe que é ohm por metro? Se eu quiser desmembrar essa fórmula aqui, né? Então vai ficar L vezes A, então vai ficar R vezes A. Então vai ficar ρ é igual ρ vezes A é igual a R vezes L. Então, eu pego o A que está multiplicando e passo dividindo. Então, vai ficar ρ é igual R vezes L, que divide A.